Oi, amores, tudo bem com vocês? Essa é a nossa aula de sexta-feira, dia 17 de abril. E pra gente bater um papo sobre a aula de hoje, é muito importante que vocês tenham assistido a aula de ontem, que a tia explicou um pouquinho sobre o que aconteceu com a nossa floresta depois da chegada dos portugueses, quem já estava lá naquela mata para recebê-los, porque hoje a gente vai falar sobre duas datas importantes. Dia 19 de abril, que comemora-se o Dia do Índio, e dia 22 de abril, que comemora-se o descobrimento do Brasil. Tem algo a ver com o que a gente comentou ontem ou não tem? Então, vamos falar um pouquinho sobre o descobrimento do Brasil. Vocês vão conseguir entender mais por conta da aula que vocês viram ontem e vocês vão se lembrar de algumas coisas que a tia vai dizer agora. Por exemplo, quando a tia explicou no vídeo de ontem que o pessoal lá de Portugal, os portugueses, saíram navegando pelo oceano, eles estavam indo para as Índias, eles estavam cruzando uma rota com a intenção de ir para as Índias, né? Eles tinham mapas e tudo mais, e dentro daquelas caravelas, aquelas naus, que também são navios gigantescos, que suportam muitas pessoas lá dentro, eles estavam todos com a intenção de seguir para as Índias, porque lá nas Índias tinha algo muito importante para eles. Mas durante essa viagem, eles avistaram uma terra bonita, uma terra colorida, uma terra com muitas espécies diferenciadas, uma mata verdinha, e lá para dentro da mata, de cada vez que eles andavam, eles avistavam coisas e mais coisas e descobriram a riqueza do nosso país, que antes nem se chamava Brasil, né? E aí, quando eles encostaram suas naus, suas caravelas ali, eles encontraram o quê? Eles encontraram os índios que lá viviam, não é verdade? E isso tudo aconteceu em 1500, há muito tempo atrás. Estamos em 2020, então já se passaram mais de 500 anos. E as pessoas que eles encontraram lá eram seres humanos, né? Eram os índios. Os índios que viviam do seu jeito, que moravam nas suas casinhas feitas por eles mesmos, que pescavam para conseguir se alimentar, que caçavam, que se vestiam do jeitinho deles, que falavam cada um a sua língua. Mesmo todos que já viviam lá sendo índios, cada um falava a sua língua, era o seu dialeto. Não é porque todos eram índios que eles falavam a mesma língua. Cada tribo falava de um jeito, mas todos eles se entendiam. Quando os portugueses chegaram ali, aí eles não conseguiam entender nada, que os portugueses falavam português, né? E os índios falavam a língua tupi. E como é que eles faziam para se entender? Conforme o tempo foi passando, as coisas começaram a se entender. Mas lá, quando os portugueses chegaram, no dia 22 de abril de 1500, que foi quando eles disseram que descobriram o Brasil, mas a gente já teve uma conversa de que o Brasil já havia sido descoberto pelos índios, porque se já tinha alguém aqui, então o Brasil já tinha sido descoberto. Mas como os portugueses, né, tinham um pouco mais achavam que tinham um pouco mais de conhecimento, tinham mais coisas a oferecer, ficou registrado de que foram eles que descobriram. E aí, por isso, no dia 22 de abril comemora-se o dia do descobrimento do Brasil. E aí, quando a gente tem essa conversa de que os índios já foram encontrados aqui, como eram os costumes deles, né? Eles se vestiam, às vezes uns andavam pelados sem roupa, era o modo que eles tinham de viver lá. Outros tapavam apenas a parte de cima ou só a parte de baixo, alguns eram pintados e outros não. Mas peraí, ainda existem índios? Eu não vejo mais pessoas pintadas andando pela rua, ninguém anda sem roupa pela rua, então eu acho que não existe mais índios. Existe sim. Além de existirem índios que hoje se vestem com a mesma roupa que a gente, que hoje falam a mesma língua que a gente, que hoje comem da mesma comida que a gente, nós herdamos muitos costumes que esses índios já tinham, lá em 1500. A tia vai dar aqui alguns exemplos. Todo mundo aí toma banho todo dia? Sim, né? Vocês sabiam que os portugueses, esse pessoal que chegou aqui no nosso Brasil, não tinham costume de tomar banho todo dia? Vocês sabiam que nós aprendemos a tomar banho todos os dias por conta desse costume que os índios tinham? A gente hoje em dia anda cheirosinho porque
Conforme os portugueses chegaram aqui, se encontraram com os índios e viram os costumes deles, eles também começaram a tomar banho todo dia. E aí, conforme o mundo foi se reproduzindo, esse costume ficou para sempre e até hoje a gente toma banho todo dia. Sabia disso? E vocês sabiam também que esse hábito que a gente tem de formar fila para organizar algo também é o hábito dos índios? Eles eram muito organizados, olha só. Então, foi outra coisa que a gente herdou dos índios de lá, de muito tempo atrás. Eles eram muito organizados e formavam fila para que as coisas não ficassem bagunçadas. Então, também é um costume que nós herdamos deles. Outro exemplo. Aí na sua casa, ou você ou a sua mãe toma algum tipo de chá? Sua mãe, o seu pai, sua avó, vocês já viram alguém tomando algum tipo de chá? Às vezes toma um chazinho para emagrecer, às vezes é um chazinho porque tá sentindo alguma dor na barriga e ao invés de comprar remédio, vai lá e faz um chazinho, pega uma planta, coloca para ferver numa leiteirinha com água e quando ferve você toma um chá quentinho. Também é um costume dos índios, vocês sabiam? Porque eles não tinham farmácia para comprar remédio. Eles descobriram que na própria mata onde eles viviam, tinham vários tipos de plantas que eles poderiam curar. E eram as plantas medicinais que até hoje existem e a gente pode comprar em alguma casa que venda essas plantas, fazer um chá e melhorar. Então também, ó, outro costume dos índios. Deixa eu te lembrar de mais um. As redes. Quem aí tem rede em casa? Quem já deitou numa redinha, já descansou, já dormiu numa rede? Quem não gosta? Também os índios dormiam em redes. Então, olha aí, mais um costume para conta, pra gente conseguir relacionar que índio não é só aquele que os portugueses encontraram. Hoje em dia, no meio da gente, existem muitos índios. Muitos índios sofreram perseguições, preconceitos, foram maltratados por serem índios. Hoje em dia, os índios estão na nossa sociedade vestindo roupas como nós, né? Estão falando como nós, comendo como nós e precisam ter o mesmo direito que a gente. Muitos ainda sofrem preconceitos, não costumam ter o mesmo direito que nós por serem índios, mas aos pouquinhos estamos desconstruindo isso no nosso mundo, porque eles são índios e são seres humanos, assim como nós, não é verdade? Então, quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui na nossa terra e avistou os índios, ele ficou curioso, né? Querendo saber como eram costumes, e aí através dos gestos eles aprendiam um pouquinho da nossa cultura, da cultura dos índios. E aí, conforme as raças, a raça europeia, né, desse pessoal lá de Portugal se misturou com a raça dos índios, foram reproduzindo, e por isso que hoje o nosso mundo, ele é diverso, ele tem pessoas de várias cores, né, várias raças, e foi lá atrás onde isso começou. Então, a tia vai ler aqui um pedacinho da música do Paulo César Pinheiro, que fala também sobre o descobrimento, porque a tia tá falando aqui um pouquinho do índio e um pouquinho do descobrimento do Brasil. O que a tia tá dizendo? Quando Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal em busca das Índias, ele primeiro avistou uma terra na qual ele se interessou, que foi o nosso Brasil. Mas ele estava indo para onde? Para as Índias. E esse pessoal que morava aqui, que eram os índios, eles não eram chamados de índios, eles eram considerados Brasis. Olha que interessante. Mas como Pedro Álvares Cabral estava indo para as Índias, ele colocou o nome deles de índios, né? Então, de lá para cá, ficaram conhecidos como índios. Vou ler aqui 2 estrofes dessa canção do Paulo César Pinheiro para vocês. Ó, caravelas no mar a todo pano, terra à vista, a tripulação se assanha. Cachoeiras jorrando na montanha, quanta cor, quanta luz, quanto bichano, onça, paca, tatu, guará, tucano, cobra, mico, jacu, arara, aranha, peixe-boi, capivara e ariranha. Que surpresa para o povo lusitano! Já valeu tanto tempo no oceano para pisar nessa terra que ele banha. Está falando do Brasil, assim que eles avistaram a nossa terra. E aqui nessa estrofe, eles disseram tudo o que eles encontraram quando aqui chegaram. Segunda estrofe da música. Que riqueza a madeira dessa mata,
pau-brasil, jatobá e gameleira, quanto ouro rolando a ribanceira, na pedreira, granito, ferro e prata. Esmeraldas descendo em corredeira, a borracha escorrer da seringueira. Índia nua nas águas da cascata, é tesouro para encher muita fragata, na fartura da terra brasileira. Fragata significa navio que realiza missões no mar. Mais uma estrofe. E Cabral, se lembrando da terrinha, dos banqueiros, nobreza, rei e escudo, enviou para Lisboa o conteúdo da poética carta de caminha. Sua Alteza gostou da ladainha, que o dinheiro investido foi graúdo, e é fortuna demais para botocudo. A riqueza que a nova terra tinha, nem com 500 anos, ó rainha, vai dar tempo da gente levar tudo. Botocudo significa povo indígena que já não existe mais no Brasil, que foi extinto do Brasil. Então, essa canção fala um pouquinho do descobrimento e fala um pouquinho sobre os indígenas que aqui estavam. Vocês conseguiram perceber? Então, a tia vai deixar aqui no final desse vídeo a música cantada, essa música que eu acabei de ler para vocês em estrofes, e podem prestar atenção em cada letra, em cada palavra que vai falar sobre um pouquinho do que a gente conversou aqui no vídeo, tá bom? Um beijo, a atividade de hoje era só que vocês prestassem atenção e que a gente aprendesse um pouquinho sobre esse povo indígena e sobre o descobrimento do nosso país, tá bom? Um beijo! Caravelas no mar a todo pano, terra vista a tripulação se assanha, cachoeiras jorrando da montanha, quanta cor, quanta luz, quanto bichano, sapacá, tatu, guaratucano, cobra, mico, jacu, arararanha, peixe, boi, capivara e ariranha. Que surpresa pro povo lusitano, já valeu tanto tempo no oceano pra pisar essa terra que ele banha. Que riqueza madeira dessa mata, pau-brasil, jatobá e gameleira, quanto ouro rolando a ribanceira, na pedreira, granito, ferro e prata, esmeraldas brotando em catarata, diamantes descendo em corredeira, a borracha escorrer da seringueira, índia nua nas águas da cascata, é tesouro pra encher muita fragata, na fartura da terra brasileira. Cabral, se lembrando da terrinha, dos banqueiros, nobreza, rei e escudo, enviou pra Lisboa o conteúdo da poética carta de caminha. Sua Alteza gostou da ladainha, que o dinheiro investido foi graúdo, é fortuna demais pra botocudo. A riqueza que a nova terra tinha, nem com 500 anos, ó rainha, vai dar tempo da gente levar tudo.